Eu falei isso para aliviar um pouco pro Renato, porque realmente o que a gente ouve de história, até de bastidores, fica muito. E assim, de bastidores eu digo da nossa geração, que ouve de orelhada, né? A nossa geração não sabe realmente o que aconteceu, mas pega de orelhada, porque acaba trabalhando com pessoas da outra geração, e fica muito isso como se o Renato fosse um grande vilão. Então, e eu acho que o público não tem noção do quanto de trabalho o cara tem, né? É. Então, só para colocar que, pô, o Renato era muito trabalhador e ele merece tudo que ele construiu, porque enquanto os outros estavam passeando, bebendo cachaça, ele estava lá montando o negócio dele, fazendo acordo com o produtor. Então, também muito do sucesso dos Trapalhões vem dessa correria do Renato. Agora, não exclui também a, o quanto ele foi agressivo para conseguir tudo isso, né? E a gente tem muito nessa, na história que o cara que para chegar no topo acaba tendo que pisar em algumas cabeças. E aí eu coloco assim, a questão é, você acha que ele está sabotando, né, entre aspas, o documentário porque ele ficou irritado, se sentiu ofendido com a crítica, ou é porque realmente para ele as aparências do que ele construiu importa e ele não quer que coisas que ele fez de errado, entre aspas, apareçam na história, é isso? Eu acho que é o seguinte, quando ele lançou a biografia dele, ele falou assim, ó, eu tô lançando para ninguém mais lançar. Tipo, essa aqui é a história. Então, ele se incomoda com uma pesquisa jornalística que mexe em certos vesperos. Mas isso não é só ele, cara. Se eu, sei lá, se fizesse sobre quem que você fala assim, Ronaldo. Senna. É que você não tá aí pra se incomodar, né? Mas se ele tivesse, ia se incomodar, a família ia se incomodar. Acho que todo mundo ia assim, se incomodar. É que, Você vai falar, mano, puta, vai mexer umas coisas aqui. não, todo mundo tem alguma eu coisa. tô quieto né? aqui na minha, cara. Puta, vai mexer nisso. Então é normal isso. O que eu acho triste, de verdade, nesse aspecto, é a questão de ameaçar com processo, você entende? Eu acho isso muito baixaria. Uma coisa é chegar e falar, meu, ó, o que você falou aqui é verdade, qual que é o problema? Você, ó, não é verdade. Tanto é que quando o advogado... Porque chegou um momento que esse documentário começou a Sônia Abrão, focalizando, não sei o que. Teve um dia que a gente tava... Que eu não assisto isso. Então eu ligava, ó, você tá no focalizando. Então eu ligava a TV e falava, puta, tô lá. O que aconteceu com a minha carreira? A Sônia Abrão. A gente foi assim também, não fala não, foi assim também. A Sônia Abrão, sei lá, o Leão Lobo falando de você e tal. Então você liga a TV e fica vendo lá. E num desses dias aí que tava, acho que foi focalizando, o advogado do Renato me liga. Falou, pô, eu quero todas as fitas. Eu falei, como assim você quer todas as fitas? Não, eu quero porque ele tem uma certa idade, o que você tá fazendo, não sei o que. Eu falei, não tô fazendo nada, cara. E você quer essas fitas o quê? Pra ameaçar esses caras que falaram de processo? Então eu não arreguei pro cara. E eu falo disso, cara, assim, esse documentário vai fazer melhor do que a esposa dele faz com ele até hoje. O TikTok, você tá falando do TikTok? Não, porque Cuidado. eu vou explicar por quê. Tô perguntando só. O Rafinha Bastos tomou um processo nessa. Eu vou explicar por Eu quê. amo o cara. Eu vou explicar por quê. Tô defendendo o cara até agora, não posso falar que no TikTok é Né, diferente. você tá arregando, você não tá defendendo, porra. Não tá defendendo. Ele tá com medo do processo. Renato, assista a fita inteira. Antes de gravar aqui, ele tava falando, mentira. Senhor Renato. Mentira. Não, mas você perguntou o negócio da imagem. Por que é isso? Eu acho que eu mandei pra você hoje, que saiu uma notícia do Renato. Eu falei, ó, leia os comentários. Foi pra você? Foi pra você. Foi pra você. Foi pra mim. Quando você vê qualquer notícia que sai a respeito do Renato, 98% são comentários xingando o cara. Você fala, porra, mas por que isso, né, cara? O cara foi tão legal, vida toda, puta artista e tal, por que tem esse ódio? A questão toda, cara, que eu vejo, estudando os Trapalhões e tentando entender isso, que é o seguinte, a assessoria dele construiu uma imagem muito ruim dele. O problema todo disso não é o fato dele ter ficado rico, os outros três não, enfim. É o fato dessa imagem antipática e arrogante que ele tem ser feita, produzida, por uma pessoa que tinha que cuidar da imagem dele. Ele tem uma imagem hoje de arrogante, de cara difícil, de não sei o quê, por conta da má
assessoria que ele tem. Se é que a gente pode chamar isso de assessoria. Porque esse lance do TikTok é uma coisa ridícula, tal. Mas não ia ser uma... Mas é até, de certa forma, é tão ruim que pode ser engraçado. Não chega a ser engraçado, mas tem gente que acha que é engraçado. Mas, enfim, não é isso que, tipo, as pessoas têm ódio do Renato por conta do TikTok. Não, eu tava brincando, assim, tipo, como se fosse uma ação pra melhorar a imagem dele, o TikTok. Imagino que não seja. Não. Então eu coloquei o TikTok. Mas, eu acho até que o TikTok foi pra tentar, tipo, falar, puta, olha só que velhinho simpático, sabe? Uhum. Mas as pessoas têm tanta raiva dele até hoje, mas não é por conta dessa assessoria. Porque é um cara que, se vocês convidarem o Dedé, ele vem. Uhum. Se você convidar o Renato, ele não vem. O Carlos Alberto falou aqui que queria o Renato na Praça é Nossa. Ele deu uma desculpa que não, por conta da idade e tal, não sei o quê. Cara, esse convite veio muito antes. Ele nunca foi. Nunca foi. E mesmo, você acha que o SBT não ia contratar um jatinho pra buscar o cara lá no Rio? Quase em casa, né? lógico. Pô, você acha que não custa nada, cara? Ele não quer ir. Eu participei do Persona em Foco que homenageou o Dedé Santana. E aí, nesse programa tem, assim, uma série de pessoas que eles pedem pra mandar depoimento. O Maurício de Souza mandou, um monte de cara e tal. Acabou o programa, eu falei, caramba, o Renato não mandou o depoimento. Daí eu perguntei pra produtora, eu falei, o que aconteceu? Falou, ele não quis. Você fala, porra, cara, era só pegar o celular e falar. Aí o que acontece? Depois que eu comecei a falar, o Renato não sei o quê, agora ele participou do encontro lá com a Fátima Bernardes, o Renato mandou o depoimento, né? Daí eu falei, foi graças a você que ele mandou o depoimento, porque eu falo isso. Eu falo, porra, o cara não quis pegar um celular, a esposa, não sei se ele não sabe gravar, ele não sabe gravar, mas a esposa dele sabe gravar. Então ela podia gravar, falar, ó, fala isso. Grava, porra, olha que simpático, né? Então, e valor, né? Porque, poxa vida, tipo assim, tudo bem que vocês brigaram, mas vocês têm que entender que vocês construíram algo que é muito maior que vocês dois, sabe? É uma homenagem que você tem obrigação de prestar como ser humano. E ele é um ator, né, cara? Então, assim, você pode odiar o Dedé até hoje, mas faz assim, ó, cara, gravando. Ô, Dedé, meu amigão, não sei o quê. Gravou, puta que se filha da puta. Mas sabe, posso falar um negócio? Faz uma cena. Total, eu não sou um pesquisador, não, assim, os Trapalhões, eu que tenho uma idade, eu já vi meio que o fim, assim, já... eu acho que, por mais que eu tenha visto muita coisa, ainda é uma relação muito diferente de uma galera que é um pouco mais velha que eu. A minha sensação como telespectador era o seguinte, tá? Eu nunca estudei a fundo, nunca fui procurar pesquisar, mas a sensação era que o Renato Aragão tinha muito dinheiro e o Dedé, eles tinham tretado e o Dedé meio que dobrou o joelho em algum momento, tipo, eu preciso da grana e eu vou fazer aqui uma reconciliação. E tem uma cena, que eu não vou saber de onde, mas pode ser que seja do Criança Esperança, qualquer coisa assim, do Dedé meio que homenageando o Renato Aragão pra caramba. E o Renato Aragão fala alguma coisa de bom grado de volta, mas não... Cara, sabe quando não desce? Você fala, isso aqui tá esquisito. Parece que um tá meio puxando o saco pra tá ali, porque ele precisa tá ali, porque tá ganhando uma grana, uma visibilidade ali. E o outro tá, tipo, meio... Eu sou traidor. Tipo, beleza, legal, vamos dar seguimento aqui. Sim. Então, essa era a sensação como telespectador de um cara que nunca se aprofundou muito na temática daquilo que tava acontecendo em tela. E eu nem sei se isso é verdade ou não, que eu tô falando, assim, é só uma sensação, sacou?